Nesse módulo, nós iremos falar de suspensão de visita e falta. Suspensão de visita da visitante e falta disciplinar do reeducando. Nesse momento, vamos falar sobre a suspensão de visita. A suspensão de visita aqui no estado de São Paulo é algo que assombra as visitantes. Eu tenho conversado com algumas gatíssimas de outros estados e isso não acontece com frequência. Tem algumas que nem sabem o que é isso, visita, voltar, que não acontece. Mas no estado de São Paulo acontece e acontece muito. Eu vou chegar a citar algumas unidades aqui, tá? Unidades que a gente tem problemas recorrentes se eu não falar para você que é todo final de semana. Nós já temos de cara, assim, vai ter algumas gatíssimas aqui que podem afirmar o que eu estou falando, a unidade de Pacaembu. A unidade de Pacaembu é uma unidade que volta cerca de 15 visitantes por visita, gente. É surreal o que acontece. E quando se pergunta o que está acontecendo, por que essas visitas elas voltam para trás, elas não conseguem entrar na unidade para visitar os seus maridos, é alegado uma mancha, é uma imagem inconclusiva e por esse motivo ela não pode entrar na unidade. Nós temos uma unidade de grande problema aqui em São Paulo também, que é Pontal, que não permite guia da porta, e aqui em São Paulo, guia da porta é uma pessoa, uma visitante que toma conta das demais visitantes, distribuindo senha, organizando aquela fila, não é permitido. É, a própria unidade, né, os próprios funcionários organizam e os relatos são que eles organizam, mas eles organizam assim, quem eles querem passa na frente, volta cerca de 10 visitantes por final de semana, e inclusive nós temos uma cliente que visita lá, que já ficou 5 visitas seguidas, consecutivas, sem entrar. Nós tivemos outro caso também, graças a Deus nós conseguimos resolver, de uma visitante que ficou 4 visitas sem visitar. E isso traz a insegurança das visitantes, elas já vão para a fila. Fora essas unidades que eu mencionei, nós temos várias outras aqui no estado de São Paulo, que são unidades as quais as visitas têm um medo enorme de voltar. É surreal. Eu falo que é surreal porque é o que acontece. E essas visitantes elas já vão para a fila com muito medo de não entrar naquela visita. Muitas mulheres gastam um valor que não tem para poder ir visitar e quando chegam no local elas não conseguem entrar na unidade por uma imagem conclusiva, por uma anomalia. Eu estive com o diretor de uma dessas unidades e eu questionei essas anomalias, essas imagens inconclusivas e se os agentes penitenciários passavam por algum treinamento para que pudesse avaliar aquelas imagens. A resposta foi que eles passam por treinamento e eu duvido que passe, eu, Sara, duvido que passem por algum tipo de treinamento e eu já falo para vocês o porquê. E que a orientação dos funcionários a orientação dos funcionários era a seguinte: a visitante passou no scanner, deu uma anomalia, vai para o lado, aperta a barriga. Gente, olha o absurdo, vai para o lado, aperta a barriga, dá 3, 4 pulinhos, fica ali pulando porque pode ser gases, passa no scanner novamente e, se caso aquilo se movimentou, eles têm um entendimento que pode que é gases mesmo, andou ali na barriga. Se não movimentou, pode ser algum objeto ilícito, pode ser algo que não deveria estar ali. Então eles fazem com que a visitante volte para trás. A visitante passa no scanner cerca de 3 vezes, passou 3 vezes no scanner, continuou acusando a anomalia, que eles não sabem dizer o que é essa anomalia. Quando você vai no hospital, e aí eu interrompo esse raciocínio, porque quando você vai no hospital e você faz um raio-x, tem uma pessoa, tem um radiologista que faz esse raio-x. Um scanner, ele se equipara, não chega a tanta voltagem, a tanta potência, mas ele se equipara. Como você tem ali profissionais que não sabem ler esse scanner, que não sabem definir o que é uma anomalia. E aí, nesse momento, muitas visitantes cansadas de ir e não entrar, cansadas dessa situação, acabam por discutir e tendo a sua suspensão de visita. Muitas visitantes também
acabam perdendo o direito de visitar, suspenso, né? O direito de visitar fica suspenso, porque no momento que eles falam assim, ó, você vai ir para o PS, elas sabem que o PS demoram, algumas até pedem, eu quero ir para o PS. Outras, quando é falado, você vai para o PS, se elas forem, elas perdem o ônibus de voltar para São Paulo. Vou dar um exemplo para vocês também de pessoas que visitam da capital de São Paulo, que vão para Mirandópolis, Reginópolis, Paraguaçu, que vão para lugares longes. E aí a visita não é dobradinha, ela vai em um determinado ônibus, ela volta com esse determinado ônibus, que é um valor um pouco mais acessível para ela, tá? A passagem dela já é comprada antes de ir e de volta, e quando fala você vai para o PS, não é uma coisa rápida. Você vai para o PS, mas você senta aí no banquinho, vai entrar todas as visitas, e aí depois que essas visitas entrarem, a gente vai arrumar alguém aqui que vai te acompanhar até o PS. Chegou no PS, tem que ter um médico para examinar, tem que ter ali um raio-x para ser feito. Então tem uma série de coisas que vai acontecer ali, e isso acaba fazendo com que a visitante perca a volta dela, tendo que desprender de um valor que ela já não tem, ela já não entrou na visita, ela já perdeu a comida que foi feita, que muitas vezes ela gastou muito para fazer essa comida, e aí ela se recusa a ir para esse PS. Gente, o simples fato da visitante se negar a ir até o pronto-socorro já concede a ela a suspensão de visita. A visita dela, no momento que ela se nega a ir para o hospital, já é uma suspensão de visita de 180 dias, de acordo com o provimento da SAP. SAP é a Administração Penitenciária aqui de São Paulo. Então, se a visitante vai perder o ônibus ou não, o problema é dela. Mas se ela se negar a ir para o hospital, é aplicado imediatamente uma suspensão de visita. Se a visitante briga demais, porque aquela unidade não leva para o hospital, mas ela quer ir para o hospital, ela toma uma suspensão de visita por desacato ao funcionário público. E essa primeira suspensão de visita são de 30 dias. E se renovada por 60, se renovada, vai aumentando, primeiro 30, depois vai aumentando ali gradativamente cada suspensão de visita. Gente, nós estamos falando de mulheres que saem das suas casas, deixam seus filhos e vão visitar. Nosso papel como advogado é orientá-las do que fazer. E o meu papel aqui para vocês é orientar vocês o que vocês devem fazer em situações como essa. Chega de suspensão de visita e chegou o momento de você saber exatamente como agir. Caso você vá visitar e não entre na unidade, o que eu venho falando sempre é documente por e-mail. Vai lá no site da SAP e quando você entra no site da SAP, aparece o e-mail que você precisa entrar. Daqui a pouco eu vou colocar aqui na tela para vocês como vocês podem fazer isso. Vão lá, documenta por e-mail para a unidade. Não estou falando para você documentar para a SAP ainda, embora possa, mas documenta para a unidade. Na data, hoje é dia 13, na data do dia 13/7, ao ir para a unidade, eu não consegui visitar, não entrei na unidade por suposta anomalia. Gostaria que essa informação se confirmasse. Se a unidade te responder, maravilha. Se a unidade não te responder, tá tudo bem também, porque você ficou com uma prova para você. Você ficou com uma prova de que você não entrou naquele dia. Por que eu digo isso? Essa visita, que ficou 5 visitas sem entrar, ao questionar a unidade, o porquê 5 visitas consecutivas essa moça não pôde entrar, a unidade informou que ela não tinha entrado apenas uma única vez na unidade. Ao questioná-la, ela falou: não, eu não entrei 5 vezes, nós precisávamos de testemunha, ela não tem. Porque o seu amiguinho do lado, ele não quer saber do seu problema, porque ele também não quer ter problema com a unidade. A partir do momento que você documenta todo o ato, você está se resguardando. A gente tem que desconstruir aquela história de que você vai ficar marcado quando você documenta algo. Nós temos que desconstruir a história de que a documentação, você agir da maneira correta, vai te trazer uma certa punição.
Então, quando eu falo para vocês que é necessário documentar, é por isso, porque fica muito mais fácil para que você faça uma denúncia na corregedoria depois e fica muito mais fácil que o seu advogado trabalhe de uma maneira melhor com essa documentação. Então, não entrou na unidade? Documenta por e-mail. Eu não entrei na unidade na data tal. No assunto, você vai colocar em maiúsculo o seu nome, o nome do seu marido e a matrícula, ou o nome do seu filho, o nome do seu irmão e vai colocar a matrícula. No corpo do e-mail você vai colocar prezados, vírgula, boa tarde, bom dia, boa noite, ponto final, desce para baixo. Desceu, deu um enter, né, para descer, desceu, começa a discorrer. Na data de hoje, estive na unidade para visitar o Reeducando, só que fui impedida por anomalia nas minhas imagens. Gostaria que fosse esclarecido. Se eles te responderem, maravilha. Se eles não te responderem, você documentou. Não perca esse e-mail, deixa ali. Use um e-mail que você já é de costume, que se você precisar, você vai conseguir pegar a cópia. Outra coisa que tem acontecido muito é quando você envia o SEDEX e o SEDEX não chega. Tem uma determinada unidade aqui de São Paulo que algumas gatíssimas me relataram que elas já mandaram 2, 3 SEDEX, o SEDEX está parado e não chega no Reeducando. A mesma forma, documente por e-mail. Foi enviado o SEDEX para o fulano de tal na data de hoje e até o presente momento, ou na data tal, até o presente momento não foi entregue ao Reeducando. Gostaria de entender o motivo, de saber o motivo. Documenta por e-mail. Ao invés de você perder muito tempo ligando na unidade, e eu sei, você sabe que ligar na unidade leva muito tempo, passe a documentar tudo por e-mail. Se a unidade não te respondeu, passa a mão no telefone e liga. Mas o ideal é você documentar por e-mail. Eu te oriento que mesmo que você venha a ligar, que você documente por e-mail. Mesmo que você ligou, alguém te atendeu, te respondeu, documenta por e-mail. Olha, eu estou mandando um e-mail na unidade, será que você pode me responder o que a senhora está me passando por e-mail? Vocês vão ver como a situação muda, como a situação passa a ser outra. Então, ao invés de você ter uma suspensão de visita por ter brigado, por ter ligado, por ter se indisposto com um funcionário e depois você ficar à mercê, sem ter como provar que não foi aquilo que aconteceu, passe a documentar por e-mail. Deixe todos os atos documentados. Saiba que existe um provimento no seu estado que rege toda a administração penitenciária. Busque esse provimento. Achou? Baixa o PDF, dá um Ctrl F, coloca a palavra-chave ali, busca essa informação. Então, assim, eu quero que que o enteado dele, né, meu filho, visite o padrasto. Você vai ficar brigando para ele visitar? Já ligou, já falou com o diretor, você precisa de uma negativa oficial. Essa negativa oficial é aquela que vem por e-mail. Você precisa de uma certidão de cárcere. Muitas vezes eles ameaçam suspender a visita, porque a visita está pedindo um documento que é necessário para ela dar uma entrada lá no INSS. Peça por e-mail. A partir do momento que você cria o hábito de documentar todos os atos, você está resguardada. Você não vai precisar da sua amiguinha do lado, que você não sabe se ela tá com você mesmo, e às vezes ela tá com você, ela só não quer prejudicar o dela, e tá tudo bem. Mas o fato de você conseguir documentar tudo vai te trazer uma segurança maior, um respeito maior, porque eles vão entender, essa daí sabe o que está fazendo, ela está colhendo provas, se acontecer algum abuso de autoridade, não discuta. Se um funcionário, porventura, falar para você, desce dessa maneira, não discuta, ok, muito obrigado. Pega o e-mail, manda o e-mail, fui informada, gente, de maneira cordial, porque nem sempre brigando você vai conseguir algo, você vai conseguir um desacato, um desrespeito e muitas vezes acarretando até uma falta disciplinar para o preso. Então é muito importante que vocês entendam que para evitar essa suspensão de visita, basta que vocês comecem a documentar todos os atos, que vocês comecem a documentar todos os abusos, porque assim você vai evitar que você tenha uma suspensão de visita de uma maneira arbitrária, vamos se dizer assim, de uma maneira injusta. No próximo bloco, eu vou falar para você a respeito da suspensão de visita, se dá ou não para quebrar. Eu consigo visitar antes do tempo que me foi estipulado? Eu consigo visitar
antes do período que a unidade me suspendeu? Fica atento que no próximo bloco eu te conto.